com a gente a partir de agora no Bom Dia Fox, já agradecendo muito a sua presença com a gente, doutor Ronco, e para esclarecer essas dúvidas que pegou muita gente de surpresa e está assustando, principalmente o torcedor, né? Queria a sua explicação, doutor Luiz Ronco, realmente é uma situação que a gente tem que ficar em alerta, porque quando se fala em cirurgia, muita gente imagina uma longa recuperação, mas em outros casos, a cirurgia é justamente para abreviar esse período. Ou eu estou errado, doutor Ronco? Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos da Fox. Prazer falar com vocês, Paulo, Luiz, Lívia. Eu também estou pego de surpresa com a história de cirurgia, porque ontem à noite, quando eu fui deitar, o que tinha se dito era uma entorse de tornozelo com uma fratura, na nossa ótica, uma fratura incompleta, porque aí usa-se o termo fissura do quinto metatarsiano. Mas provavelmente deve ter sido feito mais avaliação, e quando se observa que esta fratura é numa área, num osso em que se prende um tendão, e nós temos um tendão muito importante que se prende no quinto metatarsiano, opta-se por fazer a cirurgia para ter uma consistência de consolidação mais sólida, para que você não tenha o desagrado de ter uma refratura neste local, que infelizmente às vezes acontece. Daí a importância da fixação da cirurgia. Essa cirurgia normalmente é uma cirurgia relativamente simples. O tempo de reabilitação gira de 60, 90 dias, depende muito de como varia cada paciente, e a tendência natural é ele ficar totalmente recuperado. Coincidentemente, o Gabriel Jesus, eu já tive até a oportunidade de comentar também aí com vocês, na época o Gabriel Jesus teve esse tipo de lesão, foi operado e está recuperado. E o Neymar, coitado, ele é um menino que a Alemanha é um problema para ele, porque na última Copa ele também teve aquela fratura a nível de coluna e infelizmente ele não pôde jogar contra a Alemanha, e tem um jogo previsto. Mas eu acho que essa é a realidade. Evidente que nós estamos falando muito sobre suposições, não temos condições de falar com toda tranquilidade, mas esse é um panorama básico. E eu tenho certeza que o Rodrigo deve estar se inteirando de tudo para poder dar tranquilidade e oficialmente também passar um relatório para a Confederação Brasileira de Futebol. Doutor Ronco, bom dia. É o Paulo Lima. Muito obrigado aí pela gentileza de atender aqui os canais Fox Sports. E é lógico, pela sua experiência, né? Não precisamos nem falar sobre o quanto o senhor viveu em termos de fratura, de lesões, de questões de ligamentos, mas pelo lado do atleta, pelo que o senhor tem até conhecimento de convivência com o Neymar, o que o senhor acredita que isso traga de prejuízo, vamos dizer assim, não na área clínica, mas na área esportiva, que o senhor conhece muito bem, visando principalmente a Copa do Mundo, sabendo que ele pode voltar em maio e a Copa está logo ali? Paulo, o Neymar é um atleta que tem uma capacidade de recuperação muito boa, né? É evidente que o que fica um pouco complicado é a parte física, porque ele fica sem condições de fazer treinamentos físicos para a partida. A parte técnica não, porque isso ele é nato, é dele. E a parte de jogo, de desenvolvimento de jogo, de treinamento, isso é evidente que vai atrapalhar um pouco. Mas ele é jovem, e ele é um privilegiado, ele é um iluminado no aspecto de jogo de futebol. Eu acredito que ele vai conseguir recuperar sim. O tempo é sempre um pouquinho chato, você ter um problema em maio com uma Copa do Mundo começando praticamente 40 dias depois. Mas eu acho que não vai afetar de todo. Pode cair alguma coisa? Pode. Mas ele é jovem e iluminado. Eu acho que ele se supera. O senhor já teve na sua vida profissional e como médico algum tipo de caso parecido com o caso do Neymar, nas suas mãos, na mesa de cirurgia? Já, vários. Isso é comum acontecer, esse tipo de fratura. É comum acontecer. Não tive especificamente num momento de seleção brasileira em que tivesse que tomar uma posição, Copa, desse tipo de lesão, não. Mas na vida comum nós tivemos bastante pacientes, jogadores de futebol profissionais com fratura do quinto metatarsiano.
Doutor Ronco, Bom Dia Fox para você. Então, para quem está chegando agora no Bom Dia Fox e está levando esse susto, né, com essa notícia que o Neymar vai ter que passar, sim, por uma cirurgia, colocar um pino na lesão que ele sofreu no final de semana, reforça para a gente o procedimento pós-cirúrgico. Uma vez que ele fez a cirurgia, como que funciona o pós-operatório, em questão de repouso em casa, fortalecimento? Atualiza mais uma vez, por gentileza, o telespectador que está chegando agora ao Fox Sports. Bom dia, Lívia. Na verdade, você, como eu falei, você faz a cirurgia cujo objetivo é dar uma fixação melhor a esse osso, numa característica de prevenir futuras lesões, já que neste osso prende-se um tendão muito importante, que é um tendão que faz parte do movimento do pé. No pós-operatório, é evidente, ele vai ficar um período de repouso para que a parte fisiológica aconteça, de cicatrização das partes moles, mas já pode iniciar o trabalho fisioterápico visando a não perda do movimento do tornozelo. Eles colocam um períodozinho com carga zero, depois vai se dividindo a carga com muletas e progressivamente acompanhando-se com imagens de radiografias, tomografias, enfim, para que você possa definir o momento de dar o que a gente chama de descarga total, dele poder pisar sem imobilização, podendo fazer os movimentos todos. E o objetivo é a articulação do tornozelo e as pequenas articulações que temos nos pés, direito, no caso dele especificamente, funcionar, e a batata da perna, né? Porque você perde um pouco de panturrilha, por mais que o Neymar não seja uma pessoa que tenha uma estrutura muscular tão bem definida como alguns outros atletas, a panturrilha dele é importante na estabilização do tornozelo. Doutor José Luiz Ronco, até para a gente ser mais objetivo, porque é a grande preocupação, com certeza, né? Hoje nós estamos aí chegando no fim de fevereiro, já entrando no mês de março. O Brasil na Copa do Mundo vai estrear no dia 17 de junho, né? Nesse período, é tempo suficiente para o Neymar se recuperar dentro desse processo de fisioterapia e ainda mesmo, antes da preparação final para a Copa, já estar à disposição do Tite? O senhor confia nisso? Olha, dentro de uma linha de raciocínio daquilo que a gente acompanhou o Neymar no período que trabalhamos com ele na seleção brasileira e que acompanhamos ele mais agora pela mídia propriamente dito, quando ele sofre lesão, ele é uma pessoa que tem uma capacidade de recuperação muito boa. Sendo jovem, com uma capacidade de recuperação boa, eu acredito que ele consiga estar realmente em plena forma para poder jogar dia 17 sem problema nenhum. Evidente que medicina existem intercorrências, não podemos dizer nunca que vai estar tudo certo, vai estar tranquilo, porque em medicina existem intercorrências. Mas eu acho que dentro de uma visão bem objetiva, eu acho que não vai ser problema não. Doutor Ronco, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Fox Sports. Ontem a nossa produção já havia entrado em contato com o senhor, hoje mais uma vez, porque acho que todo mundo foi pego de surpresa, né, com a notícia da cirurgia do Neymar. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção aqui com os canais Fox Sports. Um abraço para todos, um bom dia de trabalho. Muito obrigada. Tá aí o doutor Ronco, ele que já foi médico da seleção brasileira, também se surpreendeu com essa notícia que estourou pela manhã dessa terça-feira. Neymar, sim, vai passar por um processo cirúrgico, vai colocar um pino no 5º metatarso e só volta aos campos Paulo Lima em maio, véspera de Copa do Mundo da Rússia. O doutor Ronco deixou bem claro, foi uma lesão muito similar com a que o Gabriel Jesus sofreu. No ano passado, Ele sofreu no dia 16 de janeiro, se não me engano, ficou 3 meses fora. Gabriel Jesus voltou essa semana, Não. A dessa semana foi outro problema, foi no dedinho do pé. Foi no dedinho. A do ano passado foi quando ele chegou no Foi exatamente. Foi essa Falou daí. que é uma lesão muito similar, Paulo Lima. Então, assim, a gente já viu que o Gabriel Jesus voltou bem, mas ele deixou claro, e isso é importante, cada caso é um caso, cada corpo reage de uma forma. Lógico. Mas não tem como não ficar preocupado se E tratando o de detalhe Neymar. É que sexta-feira tem convocação para os 2 amistosos contra a Rússia e exatamente contra a Alemanha, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, a convocação do Tite visando essas 2 partidas. O Neymar vai estar fora. E aí já começa, quem será?
do substituto, né? Como foi na Copa do Mundo, quando ele ficou fora contra a Alemanha, o Dr. Runco lembrou aqui bem, né? Aquela joelhada do Zúñiga nas costas dele. E a partir dali se criou essa expectativa. Aí tem o jogo decisivo contra o Real Madrid, o Neymar também não estará em campo. Vem Copa do Mundo, o Neymar passa a ser aí, não uma dúvida, mas passa a ser uma apreensão, uma preocupação da comissão técnica. O que já se comenta, pelo menos o que eu pude hoje, muito cedo, tentar conversar com pessoas que são ligadas a esse ambiente da CBF, é que o Douglas Costa passa novamente a ser uma pessoa com capacidade de voltar, um atleta, um jogador que está muito bem pela Juventus para voltar a ser convocado e ocupar essa vaga. Em compensação, a turma mais apaixonada, mais vibrante, vamos dizer assim, com a nova geração, inclusive muita gente falando de manhã, conversando com alguns amigos, a moçada está lançando Lucas Paquetá. Nossa. Será? Eu acho muito cedo, mas é um menino que tem talento, não é o momento de fazer teste na seleção brasileira. Mas os mais eufóricos com o futebol do Paquetá hoje já começaram a circular aqui na minha rede social para poder falar sobre o garoto. Eu acho que para termos de escalação, o Tite não vai ter problema. Claro que não ter o Neymar é um grande problema. Vai de William Coutinho. Exatamente. Mas você tem o William Coutinho jogando que eu muita acho bola. bacana. Óbvio que ninguém quer ver o Neymar lesionado, mas tentando ser objetivo, é o momento certo, antes do Mundial, para o Tite testar o plano B. Testar esquemas táticos, testar a seleção se apresentando em campo de uma forma diferente sem o Neymar, que foi o grande prejuízo na Copa de 2014. Ninguém quer ver o Neymar machucado, não precisa o Neymar estar machucado para o Tite fazer esse teste, tá, gente? Calma. Mas já que não teremos o Neymar, a hora é agora do Tite trabalhar o plano B e o plano C. A surpresa acontece. Buscar referência. Aliás, você falava isso ontem, né? A gente conversava no cafezinho ali e você falava isso. Agora, sabe o que o Paulo Eu falava isso, deixa claro, pessoal, que eu não falava isso do Neymar machucando, a gente né? Mas discutia do justamente Tite isso. ter um plano B, e ter um esquema tático diferente. Eu concordo contigo. A importância de você testar a seleção sem o Neymar. E hoje a gente pode dizer que não há mais aquela Neymar dependência. O Tite armou uma equipe competitiva no coletivo. O Neymar, claro, é uma peça fundamental dentro desse esquema. Agora, e sabe o que é impressionante, Lívia, Paulo Lima? De novo o Neymar fora contra a Alemanha. Pois é. A gente não consegue ver o Brasil com o Neymar enfrentando a Alemanha, né? Claro que dessa vez não é dentro de uma Copa do Mundo, mas eu queria ver o Neymar atuando contra a Alemanha. Jogando em Berlim, né? Jogando na casa dos adversários. São situações, contextos, né? Momentos na vida de um atleta profissional. E a surpresa, assim como o Runco falou, também surpresa para todos nós. Imagina a cabeça do Tite nesse momento. Se coloca no lugar do Tite. Nem pensa no Neymar, porque o Neymar sabe que o processo dele é cirúrgico, vai ter que ficar em casa, tala, enfim, tudo que é necessário, muleta, andador, recuperação, né, os cuidados que são essenciais. Mas imagina para o técnico da seleção brasileira, vamos falar, o Sampaoli perdeu o Messi. O Cristiano Ronaldo fica fora da Copa do Mundo. Vai imaginando, tá, no grau de grandeza, é claro que a gente vai pensando em grandes nomes, né? Mas se você pensar em grandes nomes de seleções, estou falando dos principais, o Luizito Soares, por exemplo, ficar fora da seleção uruguaia. Então tem situações que os técnicos... E agora? E o Tite, como é que fica? É claro que o plano B, o Tite já deve ter traçado. Mas hoje o Neymar, claro, a palavra é insubstituível na seleção brasileira. Não tem outro Neymar no futebol brasileiro. O Neymar vai ter que trabalhar agora com ansiedade, né? Porque a gente lembra que ele foi para o PSG, entre tantos objetivos, o principal era levar o PSG mais adiante na Champions. Já teve um placar negativo na casa do Real, no jogo super importante no Parque dos Príncipes, ele não vai estar presente. Vai dividir a responsabilidade, Cavani, Di Maria, todo mundo do PSG. Agora, divide a responsabilidade também com a seleção brasileira, que a gente sabe que já não tem essa Neymar dependência, mas é o nome de referência. Você pensa em seleção, você pensa em Neymar. E aí, talvez de Gabriel Jesus, Coutinho, Firmino, essa turma, mostrar para o próprio torcedor brasileiro que a seleção tem possibilidades dentro de campo de passar e apresentar um bom futebol sem essa coisa toda, olha, o Neymar está fora e a seleção não acontece. Mas é um susto que pegou agora, todo mundo de pesa a ausência do Neymar, né? Em qualquer lugar, pelo amor de Deus. Isso aí, sem dúvida alguma. Estamos falando de um dos principais jogadores do planeta, né? E vivendo um grande momento. A gente vai aprofundar ainda mais, a gente vai trazer novos detalhes aí sobre essa lesão do Neymar. Para você que está chegando agora, notícia de ontem, né, que acabou surpreendendo, confirmada hoje cedinho, pela manhã. A cirurgia que o Neymar irá passar em função dessa fissura confirmada no quinto metatarso do pé direito.
do jogador Neymar, no mínimo um mês aí, longe dos gramados, sendo muito otimista. De 30 a 90? Vamos conversar aqui com o Thiago Leme, ele é jornalista, ele mora em Paris, ele mora na França. Me corrija se eu estiver enganado aqui, Thiago. E a gente está muito ansioso aqui, todo mundo muito ansioso para saber, né? A repercussão aí da lesão do Neymar na França e também se você tem novidades com relação aí a esse problema que está vivendo o jogador. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Fox, Thiago. Tudo bem, Luciano? Bom dia para você, para a Lívia, para o Paulo. Exatamente o que você falou. A previsão inicial que foi dada após o exame feito ontem aqui em Paris, no Hospital Americano, era que o Neymar ficaria afastado de pelo menos 30 dias, o que já com certeza leva ele a perder o jogo contra o Real Madrid, o jogo de volta aqui em Paris, no dia 6 de março. Hoje pela manhã, uma informação inicialmente publicada pelo site Globoesporte.com e também pelo Diário AS da Espanha, que foi confirmada, ainda não oficialmente pelo departamento médico do Real Madrid, mas é de que o Neymar vai ter que passar por uma cirurgia nesse 5º metatarso do pé direito, o que faria ele ficar afastado 2 meses dos gramados. Ou seja, com essa nova informação, o Neymar voltaria a jogar futebol apenas no início de maio. Isso faria ele voltar praticamente apenas para a Copa do Mundo na Rússia, né? Porque com 2 meses afastado, ele além de perder esse jogo contra o Real Madrid, ele perderia a final da Copa da Liga da França, que está marcada para o dia 31 de março, em Bordeaux, jogo contra o Mônaco. Ele perderia, muito provavelmente, o jogo do título do campeonato francês, e com a vantagem que o PSG hoje tem à frente do Mônaco, deve ser conquistado o título, faltando 4, talvez 5 rodadas no final. Então o Neymar também não estaria nesse jogo do título. Caso o PSG avance para a final da Copa da França, que é no dia 8 de maio, no Stade de France, existe uma pequena chance do Neymar jogar essa Copa da França, mas isso depende, claro, do PSG chegar. Ou seja, ele perde boa parte dessa reta final da temporada. Agora, Thiago, Bom Dia Fox para você. Fala um pouquinho pra gente de como a imprensa francesa trata o Neymar, porque a gente recebe aqui no Brasil, a gente fica acompanhando as notícias internacionais, que o nome do Neymar, pelo menos a cada 5 dias, 4, está estampado num jornal. A pressão que o Neymar vive é mais pela postura dele fora de campo, é o futebol dele dentro de campo, o assunto Cavani, o Unai Emery, o técnico ainda repercute aí em Paris. Fala um pouquinho sobre como a imprensa enxerga o Neymar aí na França. Essa chegada do Neymar não tem a dúvida que elevou o patamar do campeonato francês, do PSG, e claro, elevou as atenções, né, do campeonato aqui na França. Não só a imprensa francesa, mas eu diria que muitas vezes a imprensa espanhola, desde que o Neymar veio aqui para Paris, a imprensa espanhola que muitas vezes publica essas notícias de interesse de costumar estar com o Barcelona. E os franceses, claro, como o Neymar é a grande estrela hoje da Liga, repercutem essas notícias e querem saber em esses assuntos mais polêmicos, que começou, como você mesmo disse, a polêmica dos pênaltis com Cavani, que rendeu manchetes, eu diria, durante quase 2 meses. Hoje, isso diminuiu um pouco esse problema com Cavani. Dentro de campo, a gente vê eles brincando um pouco mais. O aniversário do Neymar, que teve de 26 anos no início do mês, fez ele e o Cavani quebrarem um pouco do gelo. Isso acho que foi bom até para o desempenho dos dois dentro de campo. Mas a imprensa francesa, de fato, está sempre atrás de notícias do Neymar, seja dentro de campo ou fora de campo. E essa lesão agora deixou eles um pouco em choque, digamos assim, né? Daqui a pouco tem a coletiva do técnico Unai Emery, que vai repercutir sobre essa notícia, porque a grande aposta deles para a temporada, a grande esperança de título da Champions, que foi gasto milhões de euros na contratação, está fora da reta final da temporada, né? Thiago, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação no Bom Dia Fox. Importante as informações que você traz pra gente. E estamos monitorando aqui de longe a situação do Neymar. Qualquer momento a gente te aciona aí de novo. Combinado, Thiago? Combinado, Luciano. Um grande abraço a todos. Obrigado ao Thiago Leme, que é jornalista brasileiro, vive na França, está acompanhando muito de perto, né, toda essa situação aí envolvendo o Neymar. E ele falou, né, Lívia, que a chegada do Neymar elevou o patamar do futebol francês, a crônica, na imprensa espanhola sempre acompanhando de perto tudo o que acontece por lá e foi
atuais, né, da Espanha, Exatamente, a notícia da cirurgia do Neymar. Até ontem não era necessária a cirurgia, hoje cedo, acompanhando os tabloides internacionais do Diário AS, nós nos deparamos com essa notícia que o Neymar sim passará por uma cirurgia. O PSG, nem a seleção brasileira, eles ainda não deram um comunicado oficial sobre a cirurgia, mas a notícia que vem do Diário AS, a gente acompanha aí na tela, é que sim, o Neymar decide passar por uma cirurgia e aí só vai voltar a jogar bola, só volta aos campos no mês de maio, véspera da Copa do Mundo da Rússia. A gente, lógico, vai ficar de olho nas notícias do PSG, da seleção brasileira e a gente aguarda o comunicado oficial que o Neymar vai passar por uma cirurgia. Bom, participe com a gente na hashtag Bom Dia Fox Terça. Neymar é o nosso assunto, mas a fase de grupos da Libertadores, Calheiros, enfim...